no dia 20 de novembro, é celebrado no Brasil o Dia da Consciência Negra. A data lembra o líder quilombo dos Palmares, Zumbi, que foi morto em 1695 por bandeirantes. Zumbi dos Palmares foi uma personalidade histórica importante no Brasil e representa a resistência à escravidão no país, que oficialmente permaneceu durante mais de 300 anos, entre 1535 e 1888. Evidentemente que tantos anos de escravidão faz o racismo ser, infelizmente, ainda muito presente no dia a dia. São recorrentes as notícias veiculadas de casos graves de preconceitos, como da violência policial contra negros, de seguranças privados que perseguem pessoas negras em lojas de shoppings, ofensas diretas ou indiretas baseadas na cor da pele, como chamar alguém de macaco, ou associar características físicas a estereótipos negativos, dentre muitos outros. Diante desse cenário, convidamos a professora Janine Couto, da Universidade do Estado da Bahia, UNEB, Campus 20, Brumado, para refletir sobre o racismo e seu componente estrutural, que muitas vezes pode colaborar para naturalizar e manter diversas formas de violência, ampliando a exclusão dessas populações. Boa noite, eu queria inicialmente agradecer o convite, o espaço para o diálogo. É sempre importante e necessário que a gente tenha isso em mente, né? A discussão a respeito do racismo, da educação para as relações étnico-raciais, elas nunca se esgotam, elas sempre são necessárias. Eu sou Janine Couto, eu sou uma mulher negra, com meus traços negroides bem definidos. Eu costumo falar que eu sou filha de Dona Cleides e de seu Jairo, e quando eu trago essa referência aos meus ancestrais, é em especial em respeito a tudo que esses sujeitos representam, não só na minha vida, mas no contexto de coletividade. E quando você pergunta e pede para eu definir racismo e de que forma ele se manifesta, é uma pergunta bem difícil de responder, porque o racismo está muito no campo das subjetividades. O racismo, ele se manifesta muito no não, da não oportunidade, do não lugar, da não intelectualidade, né? A gente sempre pensa esse racismo, e é importante perceber isso, que quando a gente está discutindo racismo, a gente está discutindo a partir de uma série de negações que historicamente se colocaram na sociedade, né? Então, quando eu entro num espaço e que eu sou olhada de cima a baixo, quando eu entro num restaurante ou num lugar que é, do ponto de vista mais, sei lá, vamos dizer, mais caro, mais elitizado, e que eu olho para um lado e eu olho para o outro, e que eu sempre vejo as pessoas iguais a mim, com a constituição corporal iguais a mim, sempre no lugar de servidão, ao passo que pessoas que são, por exemplo, pessoas brancas, estão ali para ser servidos, né? Então, o racismo, ele tem, há muito tempo, organizado as relações sociais. Então, quando eu alcanço um local maior de escolarização, eu vou ter menos pessoas negras. Quando eu estou num lugar, né, de um restaurante mais caro, né, no aeroporto, em outros lugares, a gente vai ver sempre que existe um número menor de pessoas com meus próprios cursos, né? A gente percebe que é assim que o racismo se manifesta, muito na coletividade, e em especial na subjetividade, né? E aí tem uma autora, a Nilma Lino Gomes, que ela diz o seguinte, que o racismo ele é extremamente sofisticado, que ele faz a gente ficar cheio de ideias. Será que é isso mesmo? Porque é tanto não lugar, é tanta falta de oportunidade, né? Nós estamos aí nos liderando os rankings do não poder, do não estar, do não acessar. Então, o racismo, ele age muito nesse campo, e ao mesmo tempo ele é insidioso porque ele nem nega a existência, né? Mas ele também não se manifesta, ele não se declara. Então, acho que é mais ou menos
É mais ou menos por aí. E as manifestações deles, eles caminham justamente nessa falta de espaço, desse não lugar. Então, eu entendo que é mais ou menos por esse alinhamento aí. E na sua experiência pessoal, você já vivenciou situações, não só agora, mas em outros momentos da sua vida, né, nas quais você sentiu, né, que teve menos espaço, menos oportunidade dentro do mercado de trabalho pelo fato de ser uma mulher negra? E aí você traz duas questões. Você traz tanto a condição de mulher, e aí você traz também a condição de ser uma mulher e ser uma pessoa negra. Então a gente. Justamente porque né, não é uma coisa muito simples, né? À medida que a Exato. gente é mulher, que a gente é negra, que a gente é pobre ou que a gente tem alguma deficiência, tudo isso vai se misturando e vai tornando a nossa relação com a própria sociedade um pouco mais complexa, né? São os danados dos marcadores sociais, que quem vai fazer essa discussão está muito amparada na discussão sobre interseccionalidade. Né? E aí o fato de ser uma mulher e ser uma mulher negra, então eu tenho uma dupla, né? Uma dupla jornada, um duplo embate, um duplo obstáculo, porque quando eu supero, né, o obstáculo que é o marcador social gênero mulher, eu ainda tenho o marcador social negra, né? E aí os próprios números já dão conta, né? A gente que está ali no último lugar da fila. E quando você pergunta assim, se eu já experimentei, eu vou dizer isso num campo muito do coletivo, porque eu estou falando aqui como Janine, mas eu também estou falando, né, a partir os próprios estudos vão dar conta disso também, de uma coletividade. Não há um só dia que uma pessoa negra não experimente uma situação de racismo, seja por uma omissão, seja por uma discussão esvaziada de sentido, seja por um olhar, seja quando alguém diz assim, ah, será? Será mesmo? Seja pela falta de convite para aquela reunião, seja você o nome da sua profissão ou da sua formação ser trocado, isso acontece assim N vezes, seja por você falar várias vezes, falar assim, olha, vai acontecer isso, olha, presta atenção, isso tá se encaminhando por essa forma, e aí você vê outra pessoa diz, e aquilo se torna real e verdade, mas quando você diz, você vai, né, frases do tipo, ah, vai mais um pouquinho, você aguenta, você é forte, você é guerreira, essa frase, ninguém quer ser guerreiro, em especial mulheres negras que já precisam guerrear todos os dias. Então a gente quer um dia de não guerreira. E se a gente está guerreando, é porque estão colocando algum empecilho para a gente. Nossa ideia é não guerrear. A gente não quer guerra com ninguém. Mas a gente é o tempo todo impelido a isso. E por isso que a gente diz assim, ó, o corpo negro, né, ele está o tempo todo em alerta, porque ele sabe que aquela loja, ele sabe que aquele local de trabalho, ele sabe que, inclusive, aquela amiga de toda a vida, facilmente, quando ela supera o marcador gênero que as duas têm em comum, ela, por ser uma pessoa branca, ela consegue maior transitividade e ela vai e ela te deixa. Por quê? Porque ela não experiencia contigo o marcador raça. Então, assim, ser uma pessoa negra é estar o tempo todo em alerta. E é por isso que a gente tem índices altíssimos de fragilidade no campo da saúde mental, inclusive. Então é por esse motivo, né, que não se poderia misturar as questões sociais com as raciais, no sentido de equiparar, tentar equiparar pessoas brancas pobres com pessoas negras. Na realidade, mais do que não poder misturar, é ter obrigatoriamente que escalonar, tá? A gente precisa escalonar. Então, o que é que a gente precisa deixar evidente? Deixar evidente que existe um marcador social classe, né? Está muito ligado à falta de grana, à falta de condições financeiras, tem uma natureza econômica aí, e existe um outro marcador, que é esse marcador raça.
Então, por mais que uma pessoa negra esteja ali, né, com a mesma quantidade de dinheiro e tal, as mesmas dificuldades para pegar o transporte, ela ainda, por ser uma pessoa branca, ela está num campo de privilégio. A Maria Aparecida Bento, ela tem uma discussão que é bem interessante, ela vai fazer um laboratório em um determinado local, um shopping, e lá tem dois amigos em situação de rua, um homem negro e um homem branco, os dois estão na mesma condição. E aí ela vai fazer justamente essa experimentação por conta daquela questão mas não é só preto que é pobre, tem branco que é pobre, sabe? Então, para derrubar justamente esse argumento, que é um argumento frágil, porque a cor da pele dá à pessoa branca, mesmo em vulnerabilidade econômica, dá uma transitividade, um privilégio. E aí a Maria Cida Bento vai fazer esse debate. Quando ela vai fazer com esses dois homens, ela pergunta para o homem branco, né, qual é a diferença? Ela pergunta primeiro para o homem negro e ele responde, mas a resposta do homem branco que é impactante, que ele diz assim, ela pergunta: o que é que vocês dois que estão ali juntos e tal, qual é a diferença de vocês dois? E o que é que você percebe, você sendo um homem branco e ele um negro? Ele vai e diz assim: eu ainda posso entrar no shopping para usar o banheiro. E aí está estabelecido, num contexto de vulnerabilidade econômica, um distanciamento racial. Porque o marcador raça, ele vai sempre se apresentar, ele vai sempre estar lá. Qual seria o papel da identidade racial na construção da autoestima e visão de mundo? Essa construção da identidade, na realidade, é uma desconstrução dessa identidade, né? Eu me lembro que eu entrei em um determinado lugar e uma colega minha entrou na sequência e perguntou assim para o vigilante, isso já faz algum tempo: ô, você viu se Janine entrou aí? Aí ele: o Janine, deixa eu ver quem é, porque eu atrapalho as duas, que tinha outra menina também. Ela vai e fala assim: Janine, aquela negra. E ele disse assim: não fala assim com ela, não. Então, durante muito tempo, ser negro no Brasil e autodeclarar-se negro, autodeclarar-se de pele preta no Brasil, foi sempre motivo de xingamento. É o movimento negro unificado que vai, né, através das sequenciais lutas, porque a gente precisa lembrar sempre que a história da população negra é uma história em especial demarcada pela resistência, né? Nós nunca, em nenhum momento da história, aceitamos pacificamente tanto é que eu estou aqui, né? Qualquer processo escravizatório, tanto é que eu e tantos outros estamos aqui. Então, assim, quando você assume, né? Eu sou uma mulher negra de pele preta, e a pessoa olha para você e vê você ali forte, saudável, trabalhando. Isso é um novo movimento, é um outro movimento, é um outro local a gente chama de local de enunciação, de apresentação. Então, eu estou apresentando esse corpo negro agora a partir de um outro olhar, que é um olhar que a própria história da escravização não dá conta de suplantar, porque antes do processo escravizatório, nós já éramos reis e rainhas, nós já detínhamos uma intelectualidade, a gente já operava matemática, a gente já operava ciência, a gente já operava a agricultura, a economia. E aí, quando a gente vem, a partir da diáspora, trazido para cá, né, a gente passa por um período duro, danoso, sangrento, mas ele não é o único momento da história da cultura brasileira no planeta. Então, quando eu trago que eu sou uma mulher negra, mas que eu sou uma mulher negra que eu construo intelectualidade, que eu sou uma mulher negra, que eu construo sujeitos, relações positivas, que eu apresento esse corpo negro a partir de um outro lugar, que é um lugar que a gente vai chamar, né, que é um lugar decolonial, não é mais aquele lugar de colônia, de subalternidade, mas é um lugar que vai descolonizar olhares. Eu faço com que essa identidade venha agora a partir de um outro elemento. Quer dizer que eu tenho na minha ancestralidade reis, rainhas,
Sim. Quer dizer que eu trabalho milenarmente com intelectualidade, que eu produzo conhecimento, que eu produzo organizações sociais, então você vai trabalhando a partir desses outros elementos. O que a gente precisa e deve fazer agora? E aí todos os cursos de formação, independente, indistintamente, trazer essa cultura, e aí sim, essa cultura afro-brasileira, e a Lei 10.639 está aí para isso, para trazer essa identidade negra a partir de uma perspectiva positiva. Porque a nossa história não é só uma história de processo escravizatório. E o que você acha que poderia ser feito para educar melhor as pessoas sobre o racismo? Tem um pouco a ver com isso também, né? E, na realidade, o que a gente tem uma série de produções. E aí você vai dizer, Janine, você tem uma série de produções da agora, de 10, 15 anos para cá? Não. A gente já tem a produção de muito tempo, inclusive de outros séculos. A gente já tem aí Maria Firmina, a gente já tem aí Luiz Gama, uma galera muito bacana, muito potente, né, que tem produzido ciência, produzido intelectualidade, tem manifestado a sua posição de resistência há muito tempo. Então, assim, o que a gente precisa fazer, né? É a gente investir nesse resgate. Quando as pessoas dizem, por exemplo, porque o negro tem preconceito com o próprio negro, era para a gente refletir um pouco. Se eu apresento essa figura negra sempre a partir de uma perspectiva negativa, o negro, né, ali ajoelhado, nu de cintura para cima, com as correntes, ou então aquela figura, né, muito extremamente ruim de se olhar, que é a mulher negra de pés descalços, mulambenta. Quem é que quer ser atrelado a sujeitos e a figuras, a imagens como essa? Ninguém. Ninguém quer. Esse menino de 3, de 4 e 5 anos, ele não quer. O rapaz também não quer. O adolescente também não quer. Essa autoaceitação, a Neuza Santos vai falar isso, né? Tornar-se negro. Essa autoaceitação, ela tem uma relação direta com o que eu apresento sobre aquele sujeito. Então, assim, qual é a nossa função enquanto formador? É apresentar esse homem negro, essa mulher negra, esse corpo negro, a partir de outros elementos, a partir de uma outra perspectiva social e sociológica. Né? Então, eu preciso apresentar a minha estudante, a Conceição Evaristo, eu preciso apresentar a minha estudante, a Bárbara Carini, porque é isso que vai, porque assim, a gente se gosta muito. Mas quando você me apresenta sempre uma pessoa igual a mim, a partir de um elemento negativo, de marcadores negativos, é o ladrão, é o que tem que atravessar a rua, sabe? Eu também não quero ser esse sujeito, eu não quero ser comparada a essa pessoa. Como eu posso ser comparada a outras pessoas que são pessoas que são extremamente produtivas. Então, assim, a nossa função aqui como já rememorando a legislação, trabalhar as contribuições, que foram muitas. O Brasil, ele está montado nas costas da população negra e indígena. Então, a gente precisa apresentar esses outros corpos neste lugar. Porque a gente está o tempo todo, e se a gente quer combater de fato o racismo, a gente está o tempo todo contando a história única, que é a partir do europeu. A gente precisa virar o jogo. A gente precisa fazer o danado do giro decolonial, que é justamente apresentar esse sujeito a partir de outros elementos. Aí eu vou retomar uma fala que eu trouxe um pouquinho antes, que é a própria autora Bárbara Carini, que ela vai trazer, né, a história preta das coisas. E ela faz, o livro é didático, é tranquilo, e vai trazer, colocar em evidência essa efetiva, verdadeira e potente contribuição da população negra para a construção deste país. A gente tem carregado este país nas costas há muito tempo. É importante que a gente seja reconhecido nesta condição de intelectualidade, de potência, sabe? Porque, do contrário, é difícil
ser negro sempre sendo apresentado a partir de um lugar ruim. Então, a senhora acredita que seria importante que empresas, por exemplo, que estão em outro lugar social, façam parcerias com universidades, com escolas, ações de um modo geral para colaborar para que esse racismo estrutural ele aos poucos seja transformado? Eu entendo que seja fundamental, né? O racismo ele não escolhe lugar para acontecer. Então ele vai acontecer no mercadinho da esquina, ele vai acontecer na sala de aula, ele vai acontecer domingo no parque, ele vai acontecer em todo espaço. Porque se nós estamos, se ele organiza as relações sociais, e se nós somos seres sociais, então onde nós estamos, ele está. E aí, de novo, eu sou pedagoga, e aí eu não posso me apartar da ideia de que é preciso formar, é preciso informar, e é preciso formar e informar de maneira didática. Eu disse mais cedo, é cansativo esse processo formativo. Sabe, porque as pessoas ficam assim, mas eu não estou entendendo o que você está falando, me explique melhor. E aí você respira, porque você já explicou melhor naquele dia umas 200 vezes. Aí você respira, não é fácil, é cansativo, é extenuante. Você explicar coisas muito óbvias, e aí você vai ter que entrar num processo de explicar novamente que, por exemplo, a pessoa negra que não existe racismo estrutural, aliás, que não existe o racismo reverso, que não existe consciência humana, sabe, essas coisinhas que parecem coisas simples, né, porque está no campo da subjetividade, mas que elas são extremamente impactantes. E é por isso que a gente não consegue entender por que, por exemplo, mulheres negras recebem mais do que mulheres brancas, né? Que fala assim, olha, você é negra, né, amanhece no dia 26 de novembro e fala, você é negra, você hoje vai receber menos. Não é isso. Mas são as estruturas que vão fazendo com que uma pessoa com um tipo de tonalidade de pele acesse esse espaço que essa outra pessoa não pode acessar. Não é intencional em alguma medida, é estrutural, é também institucional, porque assim, é como se você pode mais, você pode mais, você pode mais. E aí eu vou ajudar fulano aqui, porque fulano pode menos, né? Fulano, sabe? Isso está em vários espaços, no próprio campo da saúde, no campo da educação, no gerenciamento. Né? Não é que aquela mulher negra ali, alguém falou assim, você não vai ser gerente porque você é negra, mas quais são as estruturas que eu tenho para chegar lá e principalmente, quando eu chego naquele local de gerenciamento, de gestão, quais são as estruturas que me são dadas? Porque também não adianta colocar lá e largar a pessoa à própria sorte. Então, assim, é um campo de debate extremamente complexo, porque precisa de um movimento maior e de um movimento profundo. Então, independente se for num lugar privado, se for num lugar público, se for na pracinha, não importa. O processo formativo ele é importante e ele precisa estar um vinculado ao outro. Então, professora Janine, a gente já está se encaminhando para o final dessa conversa e eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para o público do JS. Inicialmente eu queria agradecer novamente o convite. Me convidem mais vezes para a gente debater várias questões, não só a questão racial, mas também a qualidade da escola, como é que a gente, sabe, tomou outros caminhos e tal. Eu acho que é sempre bom, né, esse diálogo da universidade com a comunidade. E é interessante que nesses diálogos que a gente tem, a gente vai ouvindo muitas coisas, questões, inclusive, que já são superadas, por exemplo, as cotas raciais, né, e tal. É uma questão já superada. Eu acho que assim, os próprios indicadores que vem trazendo agora que essa legislação, que é uma legislação que repara um dano histórico. Veja, a gente teve na história da legislação, né, leis que foram elaboradas para negar esse direito a pessoas exatamente com a corporeidade como a minha. Então é justo e necessário que agora existam legislações
que permitam que essas pessoas tenham algo que lhe foi negado, que é o acesso à educação. Então, por isso que a gente fala que cota é reparação. E a gente precisa lembrar também, por exemplo, que quando você diz cotas, você está falando num contexto mais amplo, não é só a cota. Então, existe a cota, que a gente fala, né, da cota para a pessoa com baixa vulnerabilidade, com vulnerabilidade, né? A gente chama popularmente de baixa renda. A gente tem a cota para pessoas com deficiência. A gente, por exemplo, aqui na UNEB, a gente tem a cotas para as pessoas trans e tem as cotas raciais. O grande incômodo sempre fica ali orbitando nas cotas raciais. Mas se a gente for pensar, por exemplo, que a gente tem... O que é cota? Cota é uma espécie de mecanismo, né, do ponto de vista institucional, que vai lhe permitir que você consiga uma coisa que naquele momento você não tem. Não é facilidade, não é esmola. Nunca foi. E aí a gente lembra, por exemplo, das capitanias hereditárias. A gente lembra da cota do boi. A gente lembra, por exemplo, do processo de branqueamento do Brasil, onde a população europeia veio para cá e ganhou até sabonete, pasta de dente, roupa, dinheiro, comida. Isso é cota. Então, a nossa problemática é cota ou cota para pessoas negras? Isso basta a gente estudar um pouquinho, que a gente já vai ter esse entendimento. E aí as leis, elas ainda, né, embora nós tenhamos avançado muito, foi revolucionário, mas ainda elas precisam ser amparadas por outras ações, que são ações de cunho formativo, né? É por isso que a gente retoma a ideia de pensar o Novembro Negro, não o Novembro Negro só em novembro, mas como a culminância de ações que a gente vai fazendo ao longo do ano, né, discussões, debates, exposições, né, que a gente vai fazendo ao longo do ano. E eu acho que para essa geração futura e também para essa geração de agora, tem um ditado africano que ele remete à ideia da sankofa, que é quando você não souber para onde ir, olhe para trás. Então, que a gente retome essa nossa ancestralidade, né, a nossa alteridade, que a gente não perca de vida o processo de coletividade, o respeito com e para o outro, e que a gente saiba que quando a gente constrói um espaço, pequeno que ele seja um espaço efetivamente antirracista, essa ideia indiscutivelmente, sabe, indubitavelmente, ela vai se desdobrar. Então, assim, cada movimento que a gente faz é um movimento que se multiplica, né? O Emicida diz assim, a gente já sabe como a gente está, né? Todos nós somos construídos de uma maneira muito torta a respeito do outro. O que a gente pode fazer aí é entender esse processo e ir corrigindo, né? Entender que nós estamos em obras. Então, assim, reconhecer a existência do racismo no Brasil, né? Nada de negar, de dizer que racismo não existe, de consciência humana. Reconhecer esse processo todo, assumir a nossa responsabilidade e lembrar que a discussão étnico-racial não é só conversa de preto, é conversa minha, é conversa sua, é conversa de todo mundo, e seguir, como diria Bell Hooks, né, de mãos dadas com os nossos irmãos e irmãs. Então você citou essa autora e eu gostaria de pedir que você citasse outras, né, outras obras que a gente pudesse consultar, né, para ampliar nosso olhar. Ah, tem Bell Hooks, tem a própria Bárbara Carini, que acabou de ser premiada, tem a Conceição Evaristo, tem a Sueli Carneiro, tem a Maria Firmina, tem a Luiz Gama, tem uma série de autores e autoras que ao longo aí desses séculos todos estão pavimentando um caminho que hoje eu posso trilhar. Eu não ando só não, viu, gente? Eu sou muitas aqui dentro de mim. Ai, muito obrigada, professora Janina. Espero contar com a sua presença mais vezes aqui no JS. Obrigada, gente. Muito obrigada. Um abraço. Obrigada.